sabe? Às vezes a vida tá assim, é um furacão, e a pessoa tá rindo, tá brincando, tá sorrindo, porque a Bíblia nos promete a paz que excede todo entendimento. Não importa a situação, como diz aquele louvor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Porque nós não adoramos ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. Nós não adoramos ao Senhor quando estamos bem ou quando estamos mal. Nós o adoramos por quem Ele é. Por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Então, independente da situação, se está bom, se está ruim, aleluia, a Bíblia diz, em tudo dai graça. Nós damos graça porque nós entendemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós entendemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Davi, quando ele fez aquele salmo, ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ele realmente estava olhando para um vale perigoso. Ele estava dizendo, pai, ainda que eu tenha que passar por aquele vale ali, que está cheio de perigo, que está cheio de coisas que possam me matar, eu vou em paz, porque eu sei que o Senhor está comigo, porque eu sei que o Senhor me guarda, eu sei aquele que me guarda, e eu vou em paz, eu vou seguir em paz. Paulo fala, o morrer em Cristo é lucro e o viver também, porque nós morremos para Cristo, vivemos para Cristo, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Se você está em Cristo, você vai para a sua salvação eterna. Você vai se encontrar com Jesus no céu. Agora, se nós os vivemos, nós também vivemos para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para fazer o ID. Então, tudo é lucro, entende? A paz que existe dentro do coração dos filhos de Deus. Eu estou falando de filho, porque filho remete à intimidade, sabe? Filho remete àquela coisa de pai. Muitas das vezes a religião colocou um Deus ruim, sabe? Um Deus mal, o Deus que joga no inferno, o Deus... Não, querido, não. O nosso Deus, Ele é bom, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é juiz, Ele é fogo consumidor. Quando Ele precisa fazer justiça, Ele faz justiça. Mas Ele é um Pai, Deus Pai, é um Pai bondoso. É um pai carinhoso, é um pai que cuida nos detalhes. Quantas vezes o Senhor cuidou da minha casa nos detalhes? Quantos momentos nós passamos e o Senhor cuidou nos detalhes? Houve um momento que o Marcinho ficou desempregado. Ele ficou desempregado durante 1 ano. E ele estava com muita vontade de tomar um café. Na época era o café pilão e eu ainda com tuberculose. Passando, uma dificuldade muito grande. A gente com 2 crianças pequenas, que o filho dele morava com a gente. Nandinha tinha uns 4 anos, o Brian tinha uns 3 anos, e ainda tinha o outro, que tinha uns 13, 14. A gente falou assim, meu Deus. Aí eu lembro que o mais velho, ele mandou pra irmã, e a gente ficou com os 2 pequenos. Aí eu lembro que tinha uma porção de arroz, um ovo pra cozinhar. Eu cozinhei aquele ovo, cortei no meio e dei pras crianças. Falei assim, Senhor, agora tá nas suas mãos. E o Senhor nunca deixou faltar. Toda semana o Senhor ia provendo, toda semana aparecia alguma coisa pra ele. Até que um momento, nessa época, foi, não sei se vocês vão lembrar, uma época que disseram que o país estava em crise, que o Brasil estava em crise, foi antes da pandemia. E nesse período atrasaram, estava tudo atrasado, o pagamento dos professores, o pagamento dos médicos, tudo atrasado. Aí eu fui na consulta e todas as pessoas que tratavam tuberculose tinham direito de ganhar uma cesta básica. Só que eu nunca tinha recebido por conta desses problemas aí do governo. Aí nesse dia que não tinha mais nada, que a gente tinha dado a última coisa para as crianças e ele falou que eu estava com muita vontade de tomar um café, a gente foi lá na consulta e eu acho, se não falar memória, foi a primeira vez que eu vi Marcinho chorar. E eu entrei pra consulta sozinha, ele tava com o coração muito pesado, assim, com a mente, né, sem saber o que ia fazer. Aí eu entrei na consulta sozinha, normalmente ele entrava comigo, mas nesse dia ele não quis entrar. E a médica falou assim, conversando comigo, daqui a pouco veio uma enfermeira, falou alguma coisa no ouvido dela, lá, o quê? Ah não, pera, me dá licença um pouquinho. Eu falei, tá bom. Achei estranho, falei, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com meus exames? Não sei, né, a gente já pensa assim. Aí ela saiu e voltou, ela, desculpa, é que eu não tô acreditando. Eu falei, que foi? Ela, eu trabalho por amor, porque deve ter uns 8 meses que eu não tô recebendo. Mas eles acabaram de falar que liberaram as cestas básicas, e as cestas básicas estão aí. E que vão liberar 4, foram 4 cestas básicas, se não me falha a memória. 4 cestas básicas de uma vez só.
Gente, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, me deu um negócio de nervoso. Aí a médica, eu não tô entendendo nada. Eu falei assim, mas eu tô, é Deus na minha vida. Isso é provisão do Senhor. Aí ela olhou pra mim assim, né, acho que ela não entendeu muito, botou lá a autorização e eu saí e eu ri, que eu comecei a rir, me deu nervoso, eu comecei a rir, mas assim me olhando assim, fala Priscila, fala. E eu nervosa, aí eu fui, só dei o papel na mão dele. Quando ele leu, ele se ajoelhou, estava lotado, ele não teve vergonha, estava cheio de gente. Ele se ajoelhou e começou a chorar e agradeceu a Deus, porque naquele dia a gente não tinha dinheiro nem para passagem. Foi a irmã dele que emprestou o carro para que a gente conseguisse ir na consulta. Nem dinheiro da passagem a gente tinha. Mas nesse dia foi muito forte, porque eu não entrei. Aí depois o Espírito Santo me incomodou, fui para perto da passarela. Aí fiquei sentado, aí tinha um cara vendendo paçoca. E nisso eu fiquei sentado lá, o cara começou a falar da vida financeira dele, que estava passando necessidade. Eu comecei a ministrar a vida dele e falar para ele confiar. E eu passando necessidade. Não tinha nada dentro de casa. Falei, rapaz, confia. Na hora certa Deus vai prover. Continua confiando. Porque Deus é um Deus poderoso. Tudo é no tempo dele. E quando você acreditar, continuar com essa fé, continua vendendo tua paçoquinha, ele vai dar recurso para você. Ele vai te dar recurso. Aí quando eu fiz isso, aí eu fui lá dentro ver a Priscila. Aí quando eu fui lá dentro, a Priscila falou, eu falei, caraca, a resposta de Deus não é eu ministrando, é o cara ministrando, é o Espírito Santo ministrando através da vida do rapaz. Aí eu vi na hora ali falando e falei, meu Deus do céu, ajoelhei. Aí eu vou até continuar aqui rapidinho, porque eu acho muito legal. É onde ele arruma recurso, onde quando a gente confia nele. Essa passagem que você botou aqui, ó, vocês não percebem. Até no deserto vou abrir um caminho de rio no ermo. O que significa o ermo? Ermo é um lugar de deserto, de aprovação, lugar de solidário, inóspito, mas simbolicamente representa período de provação, solidão, dependência de Deus, de onde Ele revela seu poder para criar caminho e provisão. Os rios de deserto mostram transformação e renovação, não destruição. Então ali ele está te renovando, ali ele está mostrando para a gente que a gente tem que confiar em Deus, independente da situação que a gente está passando, não importa o que a gente passa, Ele vai sempre ser Deus. Só basta acreditar se Ele vai fazer ou não. Mas nós fomos criados para acreditar, nós fomos criados para acreditar que Ele vai fazer sim a nossa vida, porque nós nascemos com um propósito, e nosso propósito é acreditar para que nós fomos feitos. Quem nos criou? Então, se Ele fazendo ou não, Ele continua sendo Deus. Então, eu tinha que crer que Ele ia fazer. E eu falando assim, ó, sou eu com vocês, porque logo quando a gente pegou a cesta básica, terminamos de pegar a cesta básica, lá não tinha janela, onde o quarto que estava, a cesta básica não tinha janela e não tinha outra porta, só tinha uma porta. Todas as cestas básicas caíram na porta e ninguém mais conseguiu pegar a cesta básica. Pelo menos não naquele dia. As pessoas iriam ter que voltar outro dia. A gente foi os únicos que usamos a cesta básica. E chegando em casa, veio o cuidado do pai, que era onde eu queria chegar. Tudo isso já foi o cuidado, mas eu quero falar nos detalhes. O Marcinho falou que queria tomar o quê? Café pilão. Quando a gente chegou em casa, que a gente abriu a cesta básica, o que tinha lá dentro? O café pilão. E vocês sabem que o governo normalmente não dá coisa boa assim. Gente, só tinha coisa muito boa. O arroz do melhor, o feijão do melhor e o café do homem. Então assim, Deus, Ele cuida das pequenas coisas, dos detalhes. O café, mas o Senhor, Ele cuidou. Ele foi lá, não, eu vou prover. E eu lembro que ele estava vivendo de freelance e era assim. E a gente, olha só, a gente aprendeu a viver por fé nesse período. Que foi o que ele falou ali, no deserto. Às vezes a gente reclama, mas é o Senhor te ensinando o que Ele falou, a ser dependente. E nós aprendemos a ser dependente justamente nessa dificuldade. O início foi muito difícil, a gente entrava em pânico, desesperado, a gente já pensava na conta de luz que faltava 15 dias ainda para vencer, a gente já estava preocupado. Não, o Senhor, um dia de cada vez, respira. E a gente vivia um dia de cada vez. Eu lembro que chegava, ele pegava um trabalho de uma semana, aí chegava na sexta, a gente já ficava, né? Ai, meu Deus, agitado, e agora, e agora, e agora, e agora? Aí ele foi mostrando. Aí quando chegava na segunda, já tinha outro trabalho. E assim foi. Ele não dava, gente, aí quanto a gente não aprendeu, ele não deu trabalho, por exemplo, de 6 meses mais longo. Não, era uma semana. Não era? Uma semana.
Uma semana. Era Deus falando assim, ei, confia. Eu tô aqui, eu tô do lado de mostrando o que vocês. ele tava fazendo, mesmo assim ele continuou demandando, daqui a pouco ele não. E foi certinho. Aí quando a gente começou a acreditar, quando a gente começou a confiar, quando a gente falou assim, chegava na ceia, gente, Deus vai prover, Deus vai abrir caminho. Aí o Senhor começou agora vocês estão aprendendo. Aí apareceu um emprego pra ele, um emprego fixo. E nós aprendemos a viver, e até hoje. Quando ele ficou desempregado a última vez, Independente mesmo. quando ele ficou desempregado a última vez, a gente respirou. E todas as vezes que a gente começa a entrar, ficar agitada, a gente lembra. Devagar. Não, calma aí. Cada dia. Hoje em dia